o que pode levar à redução da imunidade nesses atletas e nesses esportistas, né? Treino mal periodizado, falta de recuperação adequada, falta de monitoramento da carga de treino. E isso aqui a gente ensina na mentoria presencial. A gente ensina em como fazer monitoramento da carga de treino através da percepção de esforço. A gente ensina como cuidar da recuperação desse paciente e a gente também entende como olhar para a planilha de treinamento e entender quando um treinamento é mal periodizado ou não, entendendo do ciclo de treino, carga de treino, volume e intensidade de treinamento. Então isso é muito importante o nutricionista saber. O nutricionista que trabalha com esporte tem que saber disso, porque senão ele é só mais um nutricionista. Bom, estresse mental, né? Então é muito importante, a gente também trabalha com isso, e monitorar humor e ansiedade, a gente ensina a como fazer esse monitoramento, existem vários questionários que ajudem a gente a fazer esse monitoramento. As noites de sono, a gente também existem vários questionários que avaliam, inclusive, a qualidade do sono, que é muito interessante, tem uma formulazinha muito interessante, depois quem quiser me pede lá no Instagram que eu respondo para vocês, existe uma fórmula bem interessante para avaliar a qualidade do sono, então a restrição de sono, ela pode comprometer o sistema imunológico, e os cochilos durante o dia pode ser benéfico para o sistema imunológico, né? É muito importante que esses pacientes durmam em ambiente escuro e façam a higiene do sono, ou seja, não fiquem nem no computador, nem na internet, nem no celular, horas antes de dormir, né? Também é muito importante cuidar da higiene do sono. Exercícios realizados em ambientes extremos, né? Necessitam, às vezes, de aclimatação e de uma higiene pessoal diferenciada, apesar que eu mandei no grupo do WhatsApp para vocês que não existe consenso que exercícios realizados em temperaturas muito quentes ou muito frias podem gerar uma suscetibilidade maior a infecções do trato respiratório superior. O que eles mostram é que talvez exercícios realizados em altitude pode trazer uma infecção maior, né? Tem que tomar cuidado, enfim, porque isso é uma resposta individual, né? Com os treinos realizados em lugares muito quentes ou muito frios e, claro, evitar exposição a situações de muito quente, muito frio que pode comprometer. O jet lag, então, quando essas competições ou esses treinamentos são realizados em lugares onde o fuso horário é muito grande, isso pode comprometer também a imunocompetência desse paciente, deixando ele mais suscetível ao risco de infecções do trato respiratório superior. E, claro, né, finalmente, a nossa nutrição. Então, a inadequada disponibilidade energética. Então, é importante ver qual é a disponibilidade energética do cardápio que você está prescrevendo para o teu paciente. Faça o cálculo da disponibilidade energética, que é o total da ingestão alimentar, menos o total de energia gasta durante o exercício, dividido pela massa livre de gordura. Com isso, você acha a disponibilidade energética e você vai saber se o plano alimentar que esse paciente está tendo, né? Ou se aquilo que você está prescrevendo está adequado e não está colocando ele em REDS. Porque o REDS é sim, né? A deficiência relativa de energia é sim uma das causas de imunossupressão. Dietas junk food, oh my God, não, né? Atleta não dá para ficar fazendo o tempo inteiro dieta junk food, porque de fato eles podem ter um prejuízo muito grande nos substratos que estão sendo direcionados para as células imunológicas, né? A ingestão de carboidrato abaixo de 50% da dieta também pode comprometer o sistema imunológico, inadequado consumo de proteínas e as deficiências de micronutrientes, vitamina D, vitamina C e zinco, e até mesmo a desbiose intestinal. Então, a gente vai entrar um pouquinho agora nesse conteúdo de nutrição, que eu tenho certeza que está todo mundo aí querendo saber, né? Como que esses fatores podem comprometer e como que a gente pode trabalhar, então, com os imunonutrientes, que vão principalmente trabalhar na nossa função de barreira de mucosa, que vai trabalhar nas nossas células de defesa, que vão principalmente diminuir a inflamação, a hiperinflamação sistêmica e local, especialmente pós-exercício. Por isso que eu quis mostrar para vocês aquele slide da inflamação, né? Mediada pelo sistema imunológico. Porque o pós-exercício é importantíssimo, eu vou falar isso para sempre para vocês, né? O pós-exercício é muito mais importante do que o pré-exercício, gente. O pós-exercício é onde a gente vai fazer com que esse paciente se recupere de forma adequada para as próximas sessões de treinamento e eu não tenho risco dele desenvolver lesão e infecção que pode comprometer um ciclo de treinamento, fazer com que ele perca dias de treinamento, muitas vezes, e que às vezes tem que até mesmo apelar para medicamentos para poder se recuperar. Então, vejam que a imunoestimulação inicial é importante para a resposta da adaptação, porém, isso de forma crônica e persistente pode levar a uma imunossupressão. E o nosso trabalho vem aqui na imunomodulação dessas células imunológicas, como que a gente trabalha com a nutrição, modulando essas células imunológicas. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, esse artigo ele é fantástico, publicado em janeiro do ano passado, que mostra esses nutrientes, como eles trabalham na ativação das nossas células imunológicas. Qual que é o papel que eles têm no nosso sistema imunológico inato e no nosso sistema imunológico adaptativo, tá? Então, eles verificaram os efeitos do
epígalo-galato, catequina-galato, do chá verde, da vitamina D, do zinco, dos probióticos, da vitamina E e do ômega 3. Então, esse é um estudo muito relevante, muito interessante, que eu vou desmiuçar aqui para vocês como esses nutrientes podem atuar nas células imunológicas. Então, vejam, diretamente em neutrófilos, a epígalo-galato, a catequina-galato e a vitamina E reduz o recrutamento de neutrófilos. Lembra que eu mostrei para vocês lá naquele passo a passo do processo inflamatório, que a gente tem um recrutamento de neutrófilos pelas células endoteliais? Se eu trabalho com chá verde e vitamina E, eu tenho uma redução desses neutrófilos, do recrutamento desses neutrófilos para células endoteliais do músculo esquelético. Isso é legal ou isso é ruim? Responde aí no chat. É bom ou é ruim? Reduzir o recrutamento de neutrófilos pós-exercício físico, por exemplo. É bom ou é ruim, gente? Bota aí no chat. É bom ou é ruim? Vamos lá. Não tem muito tempo. Ruim! Muito bem. Boa, Fê. É ruim se eu trabalho com epígalo-galato, catequina-galato e vitamina E. Se eu reduzo o recrutamento desses neutrófilos, eu estou reduzindo o processo inflamatório, que é muito importante para a resposta de adaptação, né? Então, eu não posso reduzir. Lembra que eu falei para vocês? Eu não posso inibir a resposta inflamatória mediada pelo exercício físico, porque ela é importante para o recrutamento neural, para o recrutamento de células satélites que vão fazer a remodelação do tecido e que vão gerar a resposta de adaptação. Então, é ruim. Então, talvez usar epígalo-galato, catequina-galato e vitamina E possa ser uma estratégia ruim imediatamente pós-exercício. Talvez em outras situações, onde eu preciso inibir o processo inflamatório, aí sim seja interessante. Né? Talvez no momento onde o paciente esteja, em momentos onde ele esteja predisposto a uma infecção viral, predisposto a uma infecção bacteriana, onde ele esteja num processo inflamatório persistente, trabalhar com esses ativos seja interessante, porque eu reduzindo o recrutamento de neutrófilos, eu estou reduzindo a atividade inflamatória. Então, entende que depende do momento que eu vou usar. Eu não posso sair falando por aí que é bom ou que é ruim inibir o recrutamento de neutrófilos. Depende da situação, tá? Então, eu quis colocar o exemplo para vocês aqui do exercício, para vocês entenderem que talvez usar esses nutrientes no pós-treino não seja interessante, tá? Eu tenho um aumento dos peptídeos antimicrobianos pela vitamina D, também mediado pela resposta de neutrófilos, e isso é muito interessante, porque eu melhoro essa atividade de defesa do meu organismo. Então, a vitamina D é infinitamente reconhecida como uma importante vitamina, vou falar bastante dela aqui ainda, né, como uma vitamina de imunomodulação. E eu tenho aí também uma maior atividade fagocítica de neutrófilos, que também é importante nesses processos infecciosos, e os probióticos atuam fazendo essa atividade fagocítica de neutrófilos. Eu tenho aqui monócitos que se transformam em macrófagos, então eu tenho a ação, por exemplo, da vitamina D aumentando a sua proliferação, o que é importante em algumas situações, em outras não, aumentando a sua quimiotaxia também, a vitamina D. Eu tenho diminuição da quimiotaxia de macrófagos pela epígalo-galato, catequina-galato, um aumento da fagocitose pela ação de probióticos e vitamina D, um aumento de peptídeos antimicrobianos pela vitamina D, uma redução da cascata inflamatória. Olha só, redução da cascata inflamatória, ômega 3 e vitamina E. Será que eu posso usar ômega 3 e vitamina E imediatamente pós-treino? Será que é uma estratégia interessante, sendo que um é muito anti-inflamatório e o outro é muito antioxidante? Coloca aí no chat. É bom ou é ruim? Ruim, né, gente? Com certeza, é muito ruim. Por quê? Porque eu preciso dessa cascata de inflamação no pós-exercício. Mas será que uma pessoa que está doente, está gripada, né? Ou uma pessoa que está com uma lesão, que está com essa cascata inflamatória extremamente ativa, será que é ruim eu trabalhar com ômega 3 e vitamina E? Claro que não! Porque eu preciso tirar ela desse estado de lesão e de infecção. Então, entende que depende do momento que eu vou trabalhar com os fitonutrientes, tá bem? E olha lá, epígalo-galato, catequina-galato, de novo, inibindo a via inflamatória mediada por monócitos e macrófagos, né? Então, prostaglandinas, interleucina 1-beta, TNF-alfa, interleucina 6, podem ser inibidas com a atividade da epígalo-galato, catequina-galato, tá bem? Aí, nas células dendríticas, né, a gente tem aí uma redução da sua diferenciação com vitamina D, uma redução da maturação com vitamina D, epígalo-galato, catequina-galato, chá verde, aumenta a sua maturação pela atividade de probióticos, redução da MHC de classe 2 com vitamina D, zinco, ômega 3 e chá verde, aumento com os probióticos e uma redução da interleucina 12, que é uma interleucina pró-inflamatória de vitamina D e chá verde, né? Não vai me ater muito aos detalhes das células dendríticas, que estão muito relacionadas com aí, principalmente em processos infecciosos, né?
As células natural killers, que trabalham tanto no sistema imunológico inato como adaptativo. A gente tem um aumento da sua citotoxicidade com o uso de probiótico e zinco, um aumento da NKG2D produzidas pelas células natural killers com os probióticos e um aumento no número das células natural killers também com os probióticos. Vejam que os probióticos são muito interessantes aqui nessa modulação de células imunológicas. A gente vai falar bastante deles aqui ainda também, tá? E aqui, olha só, não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas só para vocês verem que em vários momentos, né, tanto na proliferação, quanto no aumento, quanto na redução da proliferação das células T, até mesmo quanto na produção de interleucina 12, até mesmo na maior ativação ou menor ativação das células TH1, que mediam o processo inflamatório, ou aquelas TH17, também mediam o processo inflamatório, ou as células T reguladoras, que mediam a nossa tolerância imunológica. Vejam que todos esses nutrientes que foram estudados nesse artigo, vitamina D, ômega 3, probiótico, chá verde, zinco, vitamina E, eles atuam nas células dos linfócitos T. Então vejam como é importante esses micronutrientes na ação desses linfócitos T, tá? Então, entendam só que os linfócitos T, eles são reduzidos 2 a 3 horas após a realização do exercício. Então, independente do nutriente que eu vou usar aqui, eu posso tanto ir para uma via mais protetora, como uma via mais imunossupressora. Então, eu preciso entender qual foi o exercício que foi realizado e qual a resposta de adaptação que a gente espera, tá? E os linfócitos B, reguladores, né? Também, olha só, ômega 3, probiótico e epiglugalatocatequina galato, atuando ali na ativação de linfócitos B, reduzindo a atividade da MHC de classe 2, aumentando a resposta da GA intestinal. Olha que interessante, né? A gente tem um aumento da imunoglobulina A intestinal, claro, com o uso de probiótico e ômega 3. E isso faz uma barreira de proteção maravilhosa. Alguém colocou aí no chat que eu li mais ou menos por cima. Como é que fica o intestino desse atleta? Esse atleta tem uma ativação intestinal muito importante com a realização do exercício, porque quando a gente faz exercício físico, a gente tem uma hipoperfusão esplânica, ou seja, todo o fluxo de sangue ele é mediado para o músculo em exercício, reduz o fluxo sanguíneo intestinal. Isso pode alterar a permeabilidade intestinal e até mesmo levar a uma maior proliferação de bactérias. Se eu trabalho com probiótico e ômega 3, melhorando a produção de GA pelos linfócitos B no intestino, eu tenho uma proteção desse intestino, dessa barreira intestinal nesses atletas. Eu vou falar isso mais para frente também, mas o probiótico é importantíssimo aqui como uma forma de melhorar a nossa mucosa de defesa, especialmente a mucosa intestinal, tá? Bom, vejam que artigo maravilhoso que fala ali de todas as células imunológicas, né? E o quanto esses nutrientes são importantes para a modulação das células imunológicas. Eu ainda não posso esquecer, claro, dos carboidratos, dos aminoácidos, dos ácidos graxos. A gente não pode esquecer dos macronutrientes, né? Eles fornecem energia para a resistência imunológica, então a gente só consegue ter uma força de proteção graças aos macronutrientes que são substratos para células imunológicas, né? Para a síntese de proteínas e nucleotídeos, eles são muito importantes também, especialmente os aminoácidos, e a síntese de imunoglobulinas, citocinas e proteínas de fase aguda, que fazem a orquestra desse sistema imunológico que a gente está conversando aqui. Então, os macronutrientes são importantíssimos, não são só eles, é lógico que a gente viu quanto micronutriente, quanto fitoquímico, né, podem modular as células imunológicas, mas os macronutrientes são de fundamental importância nesse processo de imunomodulação desse meu paciente, atleta. Tá? E eu não posso esquecer que, olha só, uma restrição energética severa, ou até mesmo uma restrição de macronutrientes, vai levar a uma ativação do eixo hipotálamo adrenal, então vai gerar um estado de estresse, vai gerar uma maior ativação hipotalâmica de fatores de liberação de corticotrofina, na hipófise, liberação de ACTH, de corticotrofina, e na adrenal, maior produção de cortisol, e esse excesso de cortisol pode sim danificar a ativação das minhas células imunológicas e me predispor a uma maior imunossupressão. Vejam que tem impacto direto na produção de interleucina 2 por macrófagos M1, desculpa. Então eu tenho uma maior produção de citocinas pré-inflamatórias. As células dendríticas passam a reduzir a atividade das células natural killers. Eu tenho ainda a menor produção de interferon gama, que me protege contra as infecções virais e bacterianas, e com isso eu tenho uma imunossupressão. Então, gente, atleta, ou até mesmo indivíduos esportistas, ou até mesmo indivíduos não atletas e não esportistas, cuidado com as dietas extremamente restritivas, especialmente em calorias e macronutrientes, porque eu posso gerar um estado de imunossupressão nesse paciente e predispor ele a um maior risco de infecções. Imagina nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia do Covid-19, nunca fazer restrição, porque a restrição vai levar a uma maior ativação, a restrição associada ao estresse, a fadiga, a falta de perspectiva, né? Tudo isso vai levar ao confinamento que nós estamos dentro das nossas casas, quem pode, é claro.
Tudo isso, em conjunto, vai fazer uma miscelânea aqui nesse sistema imunológico e vai fazer com que eu esteja mais predisposto ao desenvolvimento de infecções virais, especialmente, vou ficar claro, muito mais suscetível ao contato com esse vírus e até mesmo ser contaminado por esse vírus, tá? Então é muito importante que a gente tenha um efeito... Eu vou falar da glutamina, gente, segura aí. Que a gente tenha essa consciência em relação aos macronutrientes. Cuidado, então, em relação às REDs. Avaliem se o plano alimentar que o teu paciente está fazendo ou aquele que você prescreveu está adequado na disponibilidade energética. Eu vou repetir. Você faz o cálculo da dieta do paciente, ou a que ele está fazendo, ou aquela que você vai planejar, subtrai do gasto calórico do exercício físico que ele está fazendo, divide pela massa livre de gordura e você vai encontrar ali a disponibilidade energética, ou seja, a quantidade de calorias por quilo de massa livre de gordura que esse paciente está comendo. Uma redução, uma disponibilidade energética abaixo de 30 já predispõe a uma maior atividade imunológica, uma maior risco, né, de imunossupressão. E não uma atividade imunológica, mas um maior risco de imunossupressão. Então, uma redução de 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura na disponibilidade energética da dieta pode aumentar o meu risco de desenvolver infecções do trato respiratório superior ou infecções bacterianas, tá? Então, cuidado com isso.